Presente em 98% dos cânceres de intestino. Câncer de intestino, chamado câncer coloretal, é um câncer que no nosso meio a incidência é relativamente alta, né? Nos Estados Unidos é a terceira causa de mortalidade, tanto em homens quanto em mulheres, tá? É um tumor que pode dar em qualquer idade, mais comum depois de 50 anos de idade. O câncer do colo, do intestino grosso e do reto é o terceiro câncer mais frequente no mundo e é o segundo que mais causa mortalidade. Embora não seja um câncer tão agressivo, o câncer de intestino grosso ainda é bastante letal. O câncer de cólon, como nós sabemos, é um problema de saúde pública, né? Na região sul, a incidência parece ser um pouco maior, né? Se estima que o risco de desenvolvimento de câncer de cólon na região sul e sudeste seja de 21, 22 casos para 100 mil habitantes. Tá? Então, um pouquinho superior à incidência da população brasileira no geral. Hoje a gente vem aumentando essa incidência nos últimos tempos conforme a industrialização do país. Então, quanto melhor, digamos assim, as condições de vida, mais frequente ele se torna. Ele só perde no homem para o câncer de próstata e para o câncer de pulmão, aqui no Rio Grande do Sul, e pelo câncer de mama nas mulheres. Existem algumas doenças que são bem claras e em que se pode prever que o paciente terá uma chance de quase 100% de desenvolver o câncer se não fizer a prevenção, se não fizer o tratamento dessas doenças predisponentes. Quais são elas? A polipose familiar, o paciente apresenta muitos pólipos já desde jovem no intestino, é genética. A síndrome de Lynch é um número menor de pólipos, porém, na maioria das vezes, se manifesta um pouco mais tarde, ao redor dos 50, 60 anos, mas esses pólipos, na maioria das vezes, evoluem para o câncer. Doenças inflamatórias do intestino, como retocolite, como doença de Crohn, também tem uma associação forte com o câncer do intestino grosso. E, além dessas doenças genéticas, existem as causas ambientais. Com relação à alimentação, a alimentação com bastante gorduras saturadas e a alimentação com bastante carne vermelha aumenta essa incidência desse tipo de tumor. Já a alimentação à base de fibras, frutas, verduras, cereais, tende como fator protetor para esse tipo de doença. Então o fator dietético é importante, a atividade física é importante e bebida alcoólica também é bastante importante na presença do aparecimento do câncer de cólon e de reto. O uso de álcool diariamente em volumes pequenos, uma taça de vinho, uma taça de cerveja, uma latinha de cerveja, não é um excesso de álcool, então não teria problema. O uso mesmo no fim de semana, aqueles que tomam sua bebida alcoólica durante o fim de semana em volumes mais exagerados, tem mais risco de doença do que as pessoas que tomam continuamente a bebida em volumes baixos. Os sintomas da doença coloretal depende da localização do tumor dentro do intestino. Tumores baixos no reto é costume apresentar sangramento anal, alteração da função intestinal e às vezes produção do muco, a secreção via retal junto com as fezes. Pode ter dor no local, né? Pode gerar às vezes anemia se o tumor for um pouco mais para dentro do intestino, a parte mais alta, alteração do hábito intestinal em qualquer parte do intestino, perda de peso, emagrecimento sem saber de onde, tem que pensar que possa ter envolvido com algum tipo de tumor. Comecei a perder peso. Perdia peso, mas se eu estava bem das úlceras, eu não podia estar perdendo peso. Aí, por insistência da minha mulher e meu médico, o Iverson, que cuidava das minhas úlceras, eu fui fazer uma colonoscopia. Eu fiz ela em fevereiro de 2009. Aí ele fez, tirou alguns pólipos, aí diz ele, olha, mas nós vamos ter que repetir esse exame em 90 dias, eu não estou satisfeito com ele. Aí eu voltei em abril, fizemos de novo, diz ele, olha, vamos ter que fazer uma cirurgia. Realmente você está com alguma coisa aqui que não está certa.
E aí foi feita a cirurgia e foi retirado um tumor. Eu tinha um tumor. Na verdade, eu estou aqui, após meus problemas de saúde, eu optei em ter um sítio. Hoje eu colho minhas verduras, uma boa parte dos meus alimentos. Pacientes assintomáticos, sem história familiar, a literatura recomenda fazer a prevenção através de uma colonoscopia a partir dos 50 anos. Depois, repetindo a cada 10 anos, desde que o exame esteja normal. Quando as pessoas apresentam pólipos, são removidos e se repete de 1 a 3 anos. É possível prevenir quase 100% dos casos de câncer do intestino, porque o tumor do intestino começa como benigno, chamado pólipo, ou adenoma, esse seria o nome técnico. Esse adenoma cresce, é um pólipo, é uma pequena verruga, cresce e com o tempo se transforma no adenocarcinoma, que é o câncer do intestino. E as pessoas que fazem colonoscopia e são retirados pólipos, a chance de ter um evento como câncer ou óbito por câncer cai em mais de 90%. No momento em que nós temos o diagnóstico do câncer de cólon, alguns exames são necessários. Tá? Nós chamamos esses exames de exames de estadiamento. Tá? Eles consistem, assim, como exames mínimos, assim, num raio-x de tórax, numa tomografia computadorizada do abdômen, exames laboratoriais para avaliação das condições de saúde do indivíduo, como hemograma, exames de função hepática, exames de função renal, e um marcador tumoral que se chama antígeno cársino embriônico, ou CEA. Tá? Logicamente, toda pessoa que vai ser submetida a alguma cirurgia precisa fazer uma avaliação clínica pré-operatória, seja ela por um anestesista, seja por um cardiologista ou um médico internista. Tá? Uma vez sendo submetida à cirurgia, nós temos o estadiamento patológico. O que é isso? É a análise macroscópica e microscópica do tumor na peça cirúrgica. Então, dessa forma, nós conseguimos avaliar com detalhes o grau de penetração da luz do órgão, se tem linfonodos comprometidos, que são estruturas de defesa que estão ao redor de todo o nosso tubo digestivo. Né? E através desses exames que eu citei previamente, se há presença de lesões à distância, como lesões no fígado, lesões no pulmão, outros órgãos. O índice de sucesso no tratamento do câncer do intestino está ao redor dos 70%. Isso considerando todos os casos, desde os casos mais iniciais até os casos mais avançados. Nos tumores de cólon e reto superior, o tratamento principal é a cirurgia. Então, o primeiro tratamento que vai ser dado a esse paciente é um tratamento onde a gente vai ressecar, retirar, remover essa lesão. A gente remove essa lesão e os linfonodos. Se esses linfonodos não estão comprometidos, o tratamento cirúrgico é único. Se existirem linfonodos, que é o próximo estágio da doença, que esses linfonodos estiverem comprometidos, o tratamento também é cirúrgico. Primariamente é cirúrgico e depois pode-se utilizar a quimioterapia. Bom, o que é o linfonodo? Então, a gente conhece muito as artérias e as veias. As artérias levam o sangue, as veias trazem o sangue de volta para o coração. Mas nem todo o líquido do corpo que é levado é trazido pelas veias. Então, existe um outro sistema de pequenos canos que vão fazer, que é o sistema linfático. E nesse sistema linfático existem linfonodos, áreas onde se concentra e é filtrado essa linfa ou esse líquido que está voltando para a circulação. Então, uma das formas do tumor se espalhar é através desse sistema linfático. Então, as células vão correndo por esse sistema e vão tendo o seu filtro nos linfonodos. Então, é uma coisa que protege para ele não entrar em circulação. Mas esses linfonodos, quando atingidos, é sinal que a doença já está mais avançada e precisa de ter um tratamento um pouquinho também mais forte, digamos assim. Não só com a cirurgia, mas também com a quimioterapia. O tratamento do câncer de cólon, ele deve ser feito de acordo com o estadiamento da doença. Né? Nos estádios 1, 2 e 3, o tratamento
curativo e de eleição é cirúrgico. Né? Quem tem uma doença inicial, a mais inicial, como no estágio 1, não precisa fazer quimioterapia, em nenhuma situação. Quem tem doença estágio 2 pode ser feita de acordo com alguns fatores prognósticos. A gente consegue identificar pessoas que têm um risco de recidiva maior. Então, para essas pessoas, se costuma oferecer a quimioterapia. De uma forma geral, todas as pessoas que têm câncer no estágio 3 precisam fazer quimioterapia, tá? Porque a quimioterapia melhora a chance de cura em torno de 30%, 30% a 40%. Então, um benefício considerável. E quem tem uma doença avançada, o tratamento ele tem que ser sistêmico, como a doença é sistêmica. Esse tratamento envolve quimioterapia, a quimioterapia tradicional, que são as drogas que nós chamamos de citotóxicos, são drogas que têm como mecanismo de ação induzir morte celular, e mais recentemente foram pesquisados, foram desenvolvidos, e esses medicamentos já estão disponíveis para uso, agentes biológicos, que são drogas-alvo, que têm como objetivo um alvo celular, e que, dessa forma, eles inibem mecanismos de proliferação do tumor, mecanismos de disseminação, mecanismos de produção de vasos sanguíneos, e eles melhoram o prognóstico, eles aumentam a sobrevida dos pacientes com câncer de intestino. Tumores mais altos no cólon, mais para cima sigmoide, cólon transverso e ascendente, é feita a remoção parcial do cólon, com todos os linfáticos, os linfonodos, os gânglios removidos junto. Pessoas que têm metástase à distância, tanto hepática como pulmonar, algumas vezes elas são passíveis de ressecção cirúrgica, com intenção curativa também. Quando a doença é muito alastrada nesses órgãos, aí o tratamento é paliativo, com quimioterapia posteriormente à cirurgia. O fígado ele também tem uma peculiaridade que ele é um órgão que ele pode se regenerar, há um processo de hipertrofia, onde a gente consegue, então, ressecar grandes áreas, se mantendo, muitas vezes, apenas 20% a 30% do parênquima hepático é viável para se manter uma vida adequada e saudável. É importante a gente desmistificar que a quimioterapia todo mundo vomita, que todo mundo passa mal. Não é assim. Muitas pessoas enfrentam todo o tratamento com uma baixa ocorrência de efeitos colaterais. No entanto, o tratamento ele não é desprovido de efeitos colaterais. Pode acontecer. Os mais comuns são enjoo, eventualmente vômitos, aftas, né, feridas na boca, diarreia. Alguns medicamentos, principalmente essas drogas novas, essas drogas-alvo, podem dar uma reação de pele, que nós chamamos de rash acneiforme. Tá? É o aspecto de umas espinhas no corpo, especialmente na face e no tronco. Alguns medicamentos podem dar uma descamação nas mãos e nos pés, deixando as mãos mais sensíveis, pode fazer fissuras. Isso se chama síndrome mão-pé. Tá? Alguns medicamentos, especialmente as drogas que atuam na vascularização do tumor, podem causar hipertensão arterial. Eventualmente, é raro, mas também pode acontecer sangramento. Tá? Ou seja, os efeitos eles são possíveis, eles são diversos, mas o que é importante é que efeitos graves são incomuns. A doença fazem 5 anos. Esse mês eu fecho 5 anos, que eu estou ainda, como me dizem, no pessoal de risco, né? Mas dizem que até 5 anos o risco é maior. E estou fechando 5 anos, graças a Deus, com uma transformação fantástica da doença. Foram 2 câncer com metástase, intestino e fígado. Tirei 20 e poucos centímetros de intestino, um pedaço do fígado e muitos. E eu também considero que aí houve uma certa interferência do bom, ótimo trabalho
de um grande cirurgião, mas teve a mão de Deus, teve a fé. Minha alimentação sempre bem temperada, eu sou um pouco exagerado na comida, né? Com isso, claro, eu fiquei uma pessoa que tem uma diabetes não grave, mas tenho que tomar remédio. A ocasião do câncer, quando eu já mais no início, fiz 12 quimioterapias de 3 dias cada uma, bastante violentas. Quanto mais precoce for feito o diagnóstico da doença, maior a chance de cura. Então, devido a esta situação, está indicado que todas as pessoas a partir dos 50 anos de idade busquem o seu médico proctologista para que seja realizado o exame de colonoscopia. A colonoscopia é o exame mais importante em prevenção de doenças intestinais. É um exame que tem como indicação principal a prevenção de doenças intestinais, como câncer, né? Serve também para pessoas que já foram operadas por câncer, como acompanhamento, pessoas que têm sangramento anal de causa desconhecida, pessoas com anemia, não sabe a origem, diarreias crônicas sem motivo aparente, pessoas que já foram removidos pólipos, né, que são lesões benignas que podem, com o passar dos anos, evoluir para um câncer, pessoas que têm doença inflamatória intestinal, tipo retocolite, doença de Crohn, são doenças que podem evoluir com o passar do tempo, a cronicidade dessas doenças, aumentar o risco de câncer intestinal também. Quem faz colonoscopia a partir de 50 anos sem história familiar, se repete o exame entre 5 e 10 anos. Quem tem história familiar de câncer tem que fazer o exame a prevenção mais precoce, a partir dos 40 anos, e o acompanhamento mais frequente também. Esse é o aparelho utilizado para fazer a colonoscopia, é o videocolonoscópio. O tubo é introduzido pelo ânus do paciente, na qual na ponta tem microcâmeras que faz a captura da imagem. A imagem é processada e é mostrada no monitor. Com esse processamento, tem aumento da imagem, conseguindo observar lesões menores. Com esse tipo de aparelho também é possível tirar algumas fotos para registrar as alterações ocorridas durante o procedimento. Como contraindicação, são raras. Exemplos: pacientes com muito mau estado geral, muitas doenças associadas, têm risco de procedimento por causa da sedação. Outras contraindicações seriam pessoas que tiverem infartos agudos, recentes, pelo risco de revascularização, risco de isquemia durante o procedimento anestésico. As pessoas que têm alteração da coagulação do sangue, né? A gente chama de discrasia sanguínea. Isso também, durante um procedimento de biópsia ou de polipectomia, aumenta muito o risco de sangramento. Diverticulite aguda, por estar inflamado, aumenta o risco de perfuração durante o exame, então é uma contraindicação relativa. Para realizar a videocolonoscopia, o intestino tem que estar sem sujeira, sem resíduo dentro, sem fezes. Para isso é necessário fazer uma troca de alimentação que envolve remoção de fibras, remoção de derivados de leite, associada ao uso de laxantes. Fome só a partir de ontem à tarde. Porque até ontem, ao meio-dia, eu podia comer arroz, batata, frango grelhado, carne de gado grelhada. Isso a gente pode comer tranquilo. Pão, bolacha, pão com mel, bolacha salgada, água e sal, plique-plaque, essas coisas a gente pode comer até ontem. A partir de ontem, como o meu exame era hoje às 5h30, a partir de ontem ao meio-dia eu só podia tomar líquidos, então. Caso tenha algum resíduo durante o exame, isso dificulta a visualização de algumas lesões. Pode passar algumas coisas despercebidas e muitas vezes é necessário até repetir o preparo. O exame é feito sob sedação. A colonoscopia é feita com uma sedação leve, suficiente, profunda para o paciente não sentir dor, ficar confortável para o cirurgião poder fazer o seu procedimento e tão curta quanto ele possa acordar e ir embora para casa no mesmo dia. É uma anestesia feita com medicações com metabolismo rápido, ação curta, porém profunda. O paciente não lembra, não acorda, não sente nada durante o exame e dali a meia hora pode ir embora para casa já com atividades normais.
Imediatamente o paciente já acorda, faz um lanchezinho, fica um pouco na recuperação e vai para casa em um exame ambulatorial feito a nível hospitalar. Também não tem nada. E foi bom isso aí? Foi bom. Deu para recuperar. Quando não é feita a prevenção, o câncer tem que fazer remoção cirúrgica, muitas vezes removendo segmentos importantes para o organismo. No caso, quando a doença invade o canal anal, o ânus, automaticamente tem que removê-lo. Nesses casos, o uso de uma colostomia, uma bolsinha, é definitivo. Então, qual a melhor maneira? A melhor maneira é a prevenção.